O dia do julgamento chegou. O que o Ano Novo Judaico tem a ver com volta de Cristo? Existe um tempo para ele voltar? Quais são os sinais para isto? Você quer saber e ficar preparado? Então assista a este vídeo e tire as tuas conclusões. Bora lá, Shalom, graça e paz. Estamos aqui de volta hoje, em cabeça do ano Rosh Hashanah. Hoje é o primeiro dia do ano novo judaico, um ano novo bíblico. Shana Tová, Metuká para vocês, né? Para nós daqui a pouco vou estar explicando. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, né? Porque hoje é também conhecido como Yom Hadin, o dia do julgamento. Quero contar isso para você, porque isso tem a ver com a volta de Cristo, e eu creio que tem, porque Jesus ele vai respeitar o calendário bíblico, não o calendário gregoriano na qual vivemos hoje, não. Ele nasceu num local aonde o calendário bíblico da Torá, ela tinha que nascer, Jesus tinha que nascer. Ele tinha que nascer exatamente em Belém. Ele morreu exatamente quando tinha que morrer, na Páscoa, na festa da Páscoa. Por quê? Porque ele era o cordeiro, a ovelha muda que foi levada para o matadouro. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo, ele foi derramado exatamente na festa que tinha que ser derramado, que é a festa de Pentecostes. Por quê? Pois a promessa é que Deus daria não mais a lei dele em pedras, mas em corações de carne. Então você vai ver que Deus, ele respeita esse calendário criado por ele mesmo. Por ele mesmo. A palavra de Deus fala isso em Eclesiastes 3:11 para nós. E como o tempo dele é formoso. E Jesus também tem a data, né, para ele voltar. Apóstolo, meu Deus do céu, os teólogos aí de plantão, eu não estou dizendo que ele vai voltar esse ano, o ano que vem, ou daqui a 20 anos, eu não sei, isso não tem como saber. Mas existe um período, sim, que precisamos aprender a vigiar. No tempo que Jesus nasceu, quantos estudiosos tinham da Torá, da lei, que sabiam que Jesus teria que nascer em Belém, mas não vigiaram. Tiveram que vir reis do Oriente para poder falar, olha, Jesus nasceu, o Messias nasceu. Então olha que coisa interessante. Então por isso cabe um ensinamento para nós, vigiarmos quanto às datas, quanto ao calendário de Deus. E todos sabiam, né, estudiosos naquela época, que Jesus tinha que nascer em Belém. Por que ninguém vigiou? Porque não se preocupavam com isso. A minha intenção é que você se preocupe, não uma forma de ansiedade, mas um desejo pela volta de Cristo, né? E alguns motivos para associar a volta de Cristo com Rosh Hashanah, com o Ano Novo Bíblico Judaico. Eu quero te dar alguns motivos. O dia 1º de Tisrei, só para você ter ideia, segundo as tradições, é o dia que Deus criou Adão e Eva, né, no ano 3760 a.C. É também a missão da terceira pomba lá de Noé, quando ela não volta mais, é o primeiro dia de Tisrei. É o sacrifício de Isaac, a morte de Sara. Também foi quando se levantou o tabernáculo, também foi quando o povo de Israel foi liberto ou saiu da Babilônia, né? Mas por que dia do julgamento, né? As 12 tribos de Israel, cada uma tem o seu mês. E a tribo de Dan é Tisrei. Pertence a... Por quê? Porque nesse dia, quando ele nasceu, a mãe dele, Bila, ele falou exatamente isso, né? Deus me julgou e também ouviu a minha voz. Então, Dan, Din, tem a mesma raiz. Yom Hadin, dia do julgamento, são derivados da mesma, simbolizando que também Tisrei é um tempo de julgamento, né? E de de perdão divino da nossa vida. E aí o que acontece? Olha como que a gente pode fazer associação com a volta de Cristo. Primeiro dia do julgamento, começa hoje dia do julgamento. Quantas coisas Deus fez na humanidade exatamente nesse dia, exatamente nesse dia. Amanhã eu vou listar um pouco mais sobre isso para você. O shofar é tocado nesse dia 100 vezes, 100 vezes. Ontem na véspera de Rosh Hashanah ele não toca, mas hoje ele é tocado 100 vezes.
né? O shofar ele serve, né, a trombeta para poder simbolizar e tremer nosso coração para a coroação de Deus como Rei do Universo, né? E é um chamado para o arrependimento, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios 15:52 que no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque trombeta soará e os ressuscitarão e nós seremos transformados. Vai ser num tocar de uma trombeta que Jesus voltará. Vai ser no tocar de um shofar que Jesus voltará. E nessa noite, na noite de primeiro de Tisrei, se declara, né, que você seja inscrito e selado para um ano bom. Eu não vou ousar falar em hebraico, senão aparece aí os professores de hebraico ainda vão criticar a minha pronúncia. Mas eles dizem isso, que você seja inscrito e selado para um ano bom. Talvez você possa falar, apóstolo, mas eu vivo na graça, eu não vivo mais em rituais. Eu não estou falando de rituais, eu estou falando de sinais. Eu falei no vídeo passado, depois você olha aí no vídeo passado aí sobre a véspera de Rosh Hashanah, que os rituais são um adereço para aquilo que é principal. Os rituais servem exatamente para poder sinalizar aquilo que é principal. Então, eu creio, sim, querido, que nesses dias temos que vigiar com a volta de Cristo. Temos que olhar, porque a partir de hoje entra-se 10 dias de arrependimento. 10 dias de arrependimento até o Yom Kippur, o dia do perdão. Eu não vou falar mais sobre isso aqui hoje, mas é um tempo mesmo onde temos como última chance para nos reconciliarmos, né, com as pessoas, pois iremos passar sim, né, por um julgamento. Então eu creio que Deus ele tem isso para a nossa vida. E aí você pode olhar e entender um pouco da Bíblia, que diz lá em Apocalipse, que Deus colocou a igreja de Esmirna por 10 dias em tentação, né? E disse, seja fiel, seja fiel. Você está em 10 dias de tribulação, é uma tentação que eu estou dando, mas seja fiel, que você vai ter a coroa da vida. Aí você entende por que 10 pragas, porque Deus esperava o arrependimento, não que Deus esperava, mas Deus deixou bem claro para Faraó que ele podia se arrepender, mas Faraó não se arrependeu, porque 10 vezes o salário de Jacó foi mudado, para que Labão se arrependesse. Então a partir disso veio o juízo. Então o juízo veio para Faraó a partir das 10 pragas, o juízo veio para Labão a partir das 10 mudanças de salário, né? Então esses 10 dias são de muita importância para nós, né? Então existe um momento propício para a volta de Jesus? Sim, eu creio que sim. Eu creio que sim. E por mais que alguém possa falar, ninguém sabe. A Bíblia fala e Jesus ele ensina isso na sua parábola das 10, né, virgens, que os servos vinham gritando, eis que o noivo vem, para preparar exatamente a noiva. Então os servos começam a clamar, e eu vejo nesse tempo tudo propício, inclusive não só os sinais do calendário bíblico, mas também de todas as reuniões que têm acontecido, de tudo que tem acontecido no mundo, na agenda global. Meu conselho é vigiai, vigiai, Mateus 25:13, porque o meu objetivo não é datar uma volta de Cristo para você, de maneira nenhuma, mas fazer você vigiar e prestar atenção nos sinais da palavra do Eterno. Medite nisso. Um beijo no coração, graça e paz. Shana Tová, um Metuká para você, um ano bom e doce para você. Um beijo no coração.